Realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Umbra TV. 11 anos de D'Alessandro. Eu ouvi um trechinho da entrevista do D'Alessandro e tal. Ele é muito agradecido à torcida do Internacional, contou detalhes da sua carreira que ele não tinha contado ainda, especialmente aquela história da China, que muita gente suspeitou que tinham fabricado para ele refazer um contrato, para ganhar mais um dinheiro. E estou sendo bem transparente. E isso sempre ficou dito pelo não dito. Nem o dirigente esclareceu bem, nem ele esclareceu um tanto quanto, nem jornalistas mais bem informados foram a fundo nessa questão. E não se esclareceria mesmo, né? Porque essa história de dinheiro, ela tem tabus. Essa história de buscar o veredito e ir profundamente na questão, vou pedir que cortem o meu retorno aqui, senão eu perco a concentração. Bom, mas aí tá, agora está tudo certo. O D'Alessandro hoje ele fez o que podia ter feito lá atrás. Não haveria essa coisa intrincada, né? Então dá a impressão que muitas vezes é o bota fora, né? Dizer, agora eu tenho que dizer isso porque está terminando, mas ele vai renovar com o Internacional, né? E daqui a pouco está o Vitor Saideles aqui, que é conselheiro do Internacional, nós vamos falar sobre isso. Eu não tenho nada contra o D'Alessandro, não. Nada contra. Para mim, tudo é custo-benefício. E quando a gente fala alguma coisa, não é para atingir o atleta ou atingir o clube, então é para ver a melhor solução das questões, né? Porque senão a gente sempre fica falando a mesma coisa. Eu sempre brinco aqui porque eu cito que a gente fica falando das bolhas do Altair, Vitor Saideles, e as pessoas às vezes nem entendem. Como eu sou velho nesse troço, as bolhas do Altair é a seguinte: a gente fazia cobertura também do São José no dia a dia, e o setorista, Garreto, era o Haroldo Santos, meu amigo Haroldo Santos, tem programa de televisão também, o meu produtor e tal, e trabalhava antes, até nem era comigo, ele trabalhava na Bandeirantes. E aí, o São José tinha um jogo decisivo, e não tinha muito assunto no São José, né? Mas o Altair era um grande zagueiro e eram as bolhas do Altair. Segunda-feira, Altair não treina porque está com bolhas no pé. Ok. Terça-feira, Altair continua fora do treino porque as bolhas não melhoraram e ele não conseguiu calçar chuteiras. Ok. Quarta-feira, inchou o pé em função das bolhas do Altair. Quinta-feira, as bolhas do Altair não cedem e, em princípio, ele não jogará no sábado. Sexta-feira, Altair está fora da partida. Bom, mas aí tu não sai do lugar. E eu procuro fazer as coisas um pouco diferentes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje parece que o D'Alessandro jogou o chapéu para cima e muita gente pegou. Eu mais defendi do que critiquei o D'Alessandro ao longo da carreira, pelo talento que ele tem. Um jogador extraordinário, resolveu muitas vezes para o Internacional. Muitas vezes também complicou, com o Dorival Júnior, com o Tite, com o Fernandão. Se acertaram antes da festa aquela de reinauguração do Beira-Rio. Até hoje, eu celebro isso como um grande acontecimento. Seria muito ruim o Fernandão ter partido, por exemplo, e com uma relação intrincada com o D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro nem merece isso. O D'Alessandro é um cara que se preocupa com as causas sociais, faz esse jogo no final do ano em prol da coletividade. Eu acho isso tudo sensacional. E a bola redonda que ele está jogando, ele se impõe para ser escalado. Tanto é que agora não se pede para que não se escale, se pede para que se escale mais. Então, D'Alessandro, parabéns, 11 anos, não são 11 dias. Teve só aquela interrupção na época do Pífaro, que ele jogou um ano lá no River Plate. Também ficou muito tempo na reserva do River, alternou titularidade com reserva. E quando a gente fala isso, não é para agredir o D'Alessandro, é que também dá para falar do D'Alessandro, né? Ou no D'Alessandro e do D'Alessandro. Se fala do Luan, que já foi rei da América. Se falava de Paulo Roberto Falcão como técnico. Falcão foi chamado de burro no Beira-Rio. Ora, Paulo Roberto Falcão jamais poderia ter sido chamado de burro, uma que ele não é. E outra que é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do Internacional. Figueroa não teve vida longa como dirigente do Inter. De Leon não teve vida longa como técnico do Grêmio.
para falar no Grêmio. Adilson Batista, capitão América, foi chamado de burro pela torcida do Grêmio. E aí vamos nós. Mas o D'Alessandro hoje fez um desabafo ali e tal. Não sei se o Bruno Soares até pode me confirmar se já está na mão aí para a gente ir ouvindo o D'Alessandro daqui um pouquinho, até para poder introduzir o Vitor Saideles na conversa aqui. O Luiz Gustavo Garrido está aqui também com a gente, já deixa eu apresentar. Ele que é conselheiro do Grêmio Democrático. Isso aí. Ainda não mudou, né? Porque sabe como é? Eu sempre falo e confirmo, né? Mas também não tem por que mudar. Está bem o movimento? O movimento cresceu, né? O movimento tem crescido bastante. Nós temos aí quase 100 contribuintes e algumas pessoas optam por sair, mas o movimento continua e tem bastante trabalho. Claro. Não tem problema nenhum. Como é o nosso amigo que vem aqui sempre? Do Grêmio em Movimento. O Newton Cabestani. Newton Cabestani. E outra, o fato de montar um novo movimento, às vezes, é angariar novos gremistas para se juntar. Quando é para contribuir com o clube, eu não vejo grandes problemas, né? Depois vamos ver com o Garrido aqui se ele concorda com o Chapão, né? Os caras não gostam muito quando eu falo do Chapão, mas eu vou te dizer uma coisa, senhor Vitor Saideles, que é um democrata por natureza, eu jamais faria eleição de gabinete. Eu comecei a mexer com isso e tem gente pé da vida. Não, mas não é, isso é democracia, é em prol do Grêmio. Então, em prol do Grêmio, mas quando tem voto é bem mais bonito, né? Mas então que se lance a oposição. Sim, mas aí quando há constrangimento, já há negociação, já não sei o quê, já fica mais difícil. Falamos mais daqui a pouco. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Estamos de volta. Mandou ou não mandou? Não mandou. Não, é que uma vez um cara queria pautar o que eu ia dizer, disse, a próxima vez tu me manda por escrito que eu leio. Tá? Vou dizer, vou seguir, bem cordeirinho assim. Depois vou ficar com vergonha de chegar em casa, olhar para os meus filhos, de olhar no espelho. Porque uma coisa é o seguinte, é mentir. Como diz o Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Aumentar pode até ser um crime, mas não é um crime hediondo. E inventar é crime, né? Aumentar é porque o cara está achando que está sabendo demais e às vezes está entrando numa canoa furada. Aí ele vai se inflando, vira um pombo, né? E aí se ferra. Mas eu procuro me cercar de boas fontes e tal. Quando eu tenho dúvida, pergunto para quem sabe. Por exemplo, o Vitor Saideles está aqui e vai falar publicamente, não é nem por ser fonte, vai falar para todo mundo sobre essa reforma aí do Estatuto do Internacional, que é uma das coisas mais importantes que tem num clube de futebol. Os caras dizem assim, mas isso aí é uma coisa chata. Não. Determina se um presidente pode ficar 3 anos, determina a cláusula de barreira se um dia você poderá contribuir com o seu clube do coração, determina o valor de mensalidades, determina a parceria com terceiros perigosos ou não perigosos, determina material esportivo próprio, por exemplo, agora já estou chutando, que o Bahia está fazendo, né, como uma empresa que deixa mais
volume de dinheiro para o Bahia, ainda a curto prazo não, mas a longo prazo sim. Determina o investimento na base. Na base. No caso do Cruzeiro, percentual, até remuneração de diretores. Remuneração de diretores. Define se tu pode contratar o conselheiro para fazer churrasco ou não. Quantos vice-presidentes comportam dentro de um complexo como é o Beira-Rio, o Parque Gigante, hoje obras em Guaíba, obra não sei o quê, possibilidade de construir uma torre de 80 andares, de 50 andares, enfim, essas coisas todas. Então, nós não podemos ficar no mesmo ramerrão, senão nós vamos nos tornar uns robozinhos dirigidos por dirigentes, oficialistas, e eleger sempre a mesma turma, e cometer algumas atrocidades, assim, em prol de não fazer onda, de não sei o quê. Pô, eu já passei disso aí. Então, o cara que tentar fazer minha cabeça agora é abobado, porque eu já estou velho demais para esse troço. Pau que nasce torto, morre torto. Também. Querer me endireitar agora, não adianta. Eu estou falando aqui, mas eu já dei boa noite. Boa noite. Já dei boa noite para todos. Eu fiz toda essa agora conversa. Boa noite aos telespectadores, né? Eu fiz toda essa conversa para deixar vocês falarem. Pode falar à vontade. Não, é importante, a primeira coisa, o primeiro ponto ali que tu, en passant, eu acho que não sei se os telespectadores ouviram ou não, é a questão assim que tá ficando um pouquinho chato, né? Quererem pautar os jornalistas, né? O jornalista, ele faz a sua pauta, ele faz a sua agenda a partir dos fatos que ele está colocando para a opinião pública, né? É que alguns aceitam, né? Agora, quem não quer aceitar, né, talvez não se comunique muito bem com a questão da democracia. Mas isso deixando de lado, né? Sabe, Saidelis, só para te interromper, depois não te interrompo mais, até para que o ouvinte estabeleça uma sintonia fina conosco aí. Teve uma época que tinha um que outro jornalista que o cara sabia que aquele ali estava pronto, já estava acertado com o clube e tal. Lá em tempos idos, quando eu comecei, em 1985, se falava, na década de 70, o fulano de tal prestava serviços ao Internacional no microfone oficial de uma emissora de rádio. E agora, vira e mexe, se fala em A, B, C, D. Eu me preocupo com isso. Não cobro, faço de conta que não sei, porque senão vou começar a desconfiar dos colegas e não quero fazer isso. Mas se um dia me mostrarem por A mais B mais C que o fulano faz isso, eu vou dizer para o cara, tu vai abreviar a tua carreira. Tu vai ganhar um dinheirinho para dar o leitinho para a família hoje, mas amanhã tu vai ser um... O mundo da comunicação, ele se transformou muito rápido e com uma determinada, até de uma forma, digamos assim, violenta. Violenta. Né? É ruim até de acompanhar. É ruim, né? Então, são novas plataformas de comunicação, né? Mas ainda persiste alguns, o rádio ainda é persistente, a televisão ainda é persistente, né? Talvez os jornais já não sejam mais aquilo que já foram para a comunicação, né? Então, existe aí uma recolocação, né? De profissionais, da forma de fazer comunicação, da forma de dar informação. Né? Lamentavelmente, o que eu vejo, né? Também já não estou... Eu também já tenho alguma corrida. Não, já começou a branquear tudo aí também. Já tem isso aí, um pouco de neve que já está aparecendo, claro, nesse inverno. Mas a comunicação é isso, ela está permeada hoje por muito fato rápido, né? Tudo é muito rápido, né? A coisa que ocorreu hoje de manhã já é passado. Né? E tem muita gente dando opinião para tudo. Né? Hoje, também o ouvinte, o telespectador, também o cidadão, ele opina sobre tudo. Né? E já disse um grande sociólogo, filósofo, que é o Jürgen Habermas, né? Um filósofo alemão, que ele parou de dar aula faz pouco tempo. E numa entrevista ao El País, ele dizia o seguinte, por que eu não estou dando mais aula? Porque quando eu vou dar uma aula, eu vou fazer algum seminário, eu não tenho mais ouvintes, são todos falantes, todos querem emitir opinião, ninguém quer ouvir. Então, é um pouquinho complicado, a gente tem que se ater um pouco mais aos fatos, né? Acho que todo mundo deveria de recuar um pouquinho, tentar entender o que está acontecendo. No mundo da comunicação, no mundo do futebol, no nosso cotidiano, né? As pessoas deveriam desacelerar um pouquinho. É óbvio que isso não vai acontecer porque o tsunami é exatamente o contrário. É a velocidade da informação, da má informação. Né? Tem um outro autor americano também bem interessante, eu esqueço o nome dele agora, mas daqui a pouco ele vem. Ele fez um texto, se colocarem aí no Google, Infocalipse, né?
como fala Infocalipse, só tem um Y ali, que ele tratando o seguinte, que daqui mais um tempo vai ter tanta informação rolando e com um grau de verdade na sua construção que ninguém mais vai saber o que é verdade ou não é verdade. Né? Ou seja, então vai ter... Depende da maneira que é... O fake news vai ser assim, vai ser de roldão. E como é que a gente se prepara para isso? Né? Aí a gente tem que escolher, nós, o ouvinte, o telespectador, o leitor, né? Ele tem que escolher aquela pessoa que ele confia que vai dar uma opinião, né, sobre um fato que é real. Né? Então, é por isso que é importante também, a gente, na hora dos comunicadores, na hora da gente sintonizar um dial, né, manter ligar uma um televisão, equilíbrio. É saber quem é que está te passando a informação. Então, isso é complicado, né, e a vida vai por aí. Né? Eu acho que a gente... Charlie Warzel, o nome do Infocalipse. Aqui, isso. ó. Milton Machado, nosso técnico aqui. O pessoal aqui ajuda. Não, o pessoal aqui porque é rápido, né? Rápido, então, não tem sentido no mundo de hoje, né, que todo mundo, da classe E à classe A, todo mundo tem um telefone, um celular, acesso ao Google, né? Então, a informação hoje ela está aí, está livre, está gratuita. Né? Embarca na má informação e na má formação intelectual quem quer. Então, nós é que definimos o limite, né? Exatamente. Do quanto a gente vai saber das coisas. Exatamente. E os comunicadores têm um papel fundamental. E hoje a biografia ainda tem que ser levada em consideração. Com certeza. Porque senão o cara vai pegando assim, publicaram esse texto. Então, vamos lá, né? Senão daqui a pouco vira um processo viciado, vai sempre no mesmo site, sempre no mesmo negócio. Para aí. E o papel aceita tudo. Que é justamente o que eles querem, né? Exatamente. É interessante. Porque doutrinar o cara. No mundo de hoje, assim, quando se fala muito em liberdade, né? Tem gente que abre a boca para falar, não, que temos que ter liberdade, mas esses que defendem muito a liberdade, eles querem só o monopólio. É isso. A liberdade, desde que a liberdade seja a dele. Desde que a opinião seja a dele, o resto... Se tu concordar comigo, tu tá certo, não te preocupa, Sérgio. Agora, é por aí. Nessa linha de monopólio, Rec, tem um outro assunto que surgiu de novo agora essa semana e que parece que em breve vai vigorar. Já estão falando nos bastidores em cobrar direitos de rádios por posições para transmitir Libertadores. Quem cobra Libertadores começa a cobrar Campeonato Brasileiro. Então, vou te dizer, essa negociação estava havendo na porta das rádios, em Grêmio e Libertad. Tanto é que o Haroldo ia chamar a escalação do time do Grêmio e o Diogo Rossi, que é coordenador lá da Rádio Grenal, estava negociando com o cara os próximos eventos da Libertadores da América para ver que acessos a gente ia ter ou não. Porque aquele dia só podia entrar na sala de entrevistas ali e tal. Coletiva. Zona mista, que chamam, né? Que zona mista o ouvinte pega não entendeu, tá explicando. Na sala de coletivas ali. Tanto dos técnicos com os dirigentes, como onde passam os jogadores, dependendo do acerto. Como é a Copa do Mundo. Aqui você pode ficar, lá só pode fulano que está pagando. E já havia uma separação dos que tinham adquirido direito e os que não tinham adquirido direito. E nós nem sabíamos que tinha que comprar direito para fazer dentro da casa do Grêmio, que é aqui em Porto Alegre, a zona mista. Nunca houve isso. Já de sopetão fizeram. E já deram uma luz alta. Hoje vocês já não vão entrar. Mas como? Nós estamos vindo para o estádio para fazer o jogo. Não, hoje vocês já não vão entrar. E mesmo vocês não compraram direito, mas não tinha direito para comprar. Alguém tentou me vender? Não, é que nós estamos plantando isso a partir de hoje. Como era um jogo do Facebook, então já era a hora. Bom, o Facebook já nos atropelou aqui, atropelou a televisão, atropelou o rádio. Agora nós também estamos vendendo direito, vamos faturar um pouquinho aqui, né? De uma forma meio que correlata. Bom, o Facebook já tirou aqui. Agora, então, vamos fazer o seguinte, todo mundo tem que pagar. Não tem nada. Mas sabe o que eu achei engraçado quando eu vi essa repercussão, Rec? Que tem gente que há uns 5, 6, 7 anos dava pau no Petralha quando ele queria cobrar de rádio lá. Mas e agora eu dava e dou também. Não, só que agora... Continuou dando. Só que teve colega nosso que dava pau naquela época e agora estava comemorando, porque o grupo dele vai comprar, certamente. Não, mas é por aí. Quando a pessoa quando começa a olhar só o seu lado individual e não sabe o que isso vai acontecer. Mas logo o que se projeta no futuro. É complicado ver o caso do Grêmio agora, né? Que
vai jogar quinta-feira de novo. De novo, né, Facebook. pelo Facebook, né? Quarto jogo nessa competição, né? Porque é o jogo das quintas-feiras. Inclusive... 800 mil, né? Deu no jogo. Já Eu estava vendo o númerozinho no canto do Facebook, a imagem horrorosa até, pelo menos ali na nossa cabine. Internet lá que estava meio ruim, É, porque todo mas mundo também- estava... pois é, Isso mas aí tudo depende da depende sorte. Isso tudo depende, mas é que essa questão dessa, como a gente fala, da questão da nova plataforma, até eu lembro disso que quando na gestão, né, fatídica do Pífero se fez uma discussão sobre a venda de imagem das transmissões, né? Quantas plataformas, era TV a cabo, etc. E sequer se falava, O ano presidente passado... sabia a plataforma de Atlântida. né? Exato. Ele estava sempre ali. Quando se falava em internet, ninguém dava muita bola, né? Então, até algumas pessoas tentaram levantar, eu particularmente, numa das questões de estatuto, que depois a gente pode entrar, coloquei que o clube, né, na sua fonte de receita, né, deveria de preservar a receita para a sua geração de imagem própria. Né? Ou seja, imagina que hoje o clube, né, Internacional, o Grêmio, qualquer outro clube, poderia ter sua fonte de imagens, né, e negociar essa fonte de imagens com quem bem entendesse. Né? Só que também os clubes, eles na sua forma individual de fazer as coisas, né? Tu vê que Grêmio e Inter às vezes não conversam na mesma cidade, às vezes não conversam com o resto dos clubes do país, ou seja, porque sempre um quer superar o outro. Ou conversam, acertam uma coisa e porque ofereceram Vamos pro fazer uma Garrido uma pergunta, vantagem, Sainz. ele puxa... Aproveitar antes de introduzir o Garrido na conversa aí, e que os assuntos já são meio dos dois lados, mas você não joga, como diz o Otacílio Gonçalves, a partícula da língua portuguesa inútil. Mas se isso não vai acontecer... Uma partícula apassivadora. Mas aqui, eu vou te dizer, piorou, porque agora já passou o tempo e não tem nem como voltar no tempo nisso. Mas se fosse o Marcelo Medeiros, à época, o presidente do Inter, teria havido um negócio casado de Grêmio Internacional com Globo, com esporte interativo, com direito de internet, com stream, com não sei mais o quê. Teria havido um pacote Grenal? Ali olha, o C não joga, né? Mas né, não vou fugir da resposta, não vou fugir da opinião. Eu creio que sim, né? Porque o Marcelo Medeiros ele tem um trato pessoal, né, de menos belicosidade, maior tranquilidade. Né? Um cara que também transitava nesse meio, né, no meio aí vinculado à Globo, CBF. Né? Eu creio que faria uma coisa melhor, mas você não joga. Né? Mas o movimento dele votou a favor do contrato com o esporte interativo, não? Nesse momento aqui eu não lembro. Acontece o seguinte, o contrato do esporte interativo, e eu também votei, né, e a favor, porque era uma questão também... Uma quebra de paradigma. Era uma quebra de paradigma. Estava dizendo o seguinte, tu estavas trazendo para dentro, né, do Brasil a Fox Turner, né, que é uma das grandes do mundo. Né? E no momento que todo negócio tem risco, né? E se tu conseguires fazer isso e quebrar um pouco esse monopólio da Globo, e era exatamente isso que queria, né? Porque eu particularmente eu defendo o seguinte, que as imagens, né, deveriam ser do clube, e o clube ele coloca um preço nessas imagens, e quem quiser compra e faz o que bem entender com as imagens, né? Não pode ter um dono da imagem, né, e eu transmito ou não transmito. Né? E a Globo cansou de fazer isso, comprar eventos e não transmitir para esconder. Isso é uma vergonha. Né? Então, assim, é um capitalismo muito engraçado, um capitalismo que só quer o monopólio para esconder, etc. E quando não fazem aquilo que eles pregam, não, o liberalismo, etc. Aqui o Figueirense, mesmo com o sorteio do bife lá, está ganhando de 1-0 do Vitória. O Antônio Lopes já chegou dando... O Antônio Lopes tem estrela. Pode dizer o que quiser do velho, mas ele tem estrela. Amanhã já marcaram uma entrevista coletiva do presidente. Botafogo, depois que ele chegou lá, parou de afundar. O Botafogo veio aqui jogar em Porto Alegre com o Internacional. Eu confesso que eu não sabia que o Antônio Lopes ainda estava trabalhando. Não, o velho se entrega. Chegou ele lá de mãozinha com a dona Elsa. Chegou como diretor. São eternos apaixonados. Fez uma cirurgia cardíaca porrada, né?
porrada. Mas acho que é isso, ele não quer ficar em casa, porque ele sabe que o cara ficando em casa morre. Né? É melhor se estressar trabalhando no Figueirense do que ficar em casa. Já vai ser estresse, agora ele que se prepare. E em termos de Libertadores, está 0-0 Cruzeiro, 17. Errou um gol feito, está me dizendo aqui o Bruno Soares. O Olímpia e o Deportivo Quito é 9,5. Palmeiras e Godoy Cruz, 9,5. E o Sporting Cristal está perdendo para o Zulia na Comebol, Comebol Sul-Americana. E o Fluminense Penharol é às 9,5. São os jogos de hoje aí. Tem, claro, outros jogos da Série B. O Brasil está jogando também, o Brasil está empatando. 0-0. Achei que era mais tarde, o Brasil está empatando 0-0. O Londrina está empatando com o Paraná em 0-0 e o Atlético Goianiense com o Operário é mais tarde, 8h30. 8h30 tem CRB e Oeste, 8h30 tem Ponte Preta e América, 8h30 tem São Bento e Criciúma e às 9h30 tem Bragantino e Cuiabá. O Bragantino está mais perto da primeira divisão do que o Avaí. Do que o CSA? Não, o CSA tem 2 pontinhos a mais que o Avaí. Mas mesmo assim... É que o CSA ainda reserva alguma possibilidade de vir a ser Ceará. Se entrar esses 100 milhões da China antes. Que eles estão votando lá uma mudança no estatuto para poder fazer parcerias e virar SA. Você está falando do CSA? Isso. Aquele que o Grêmio botou ontem? Esse. Tu estás dizendo o que dele? Que pode se salvar. Se salvar o quê? No da Campeonato Série B. Brasileiro? Não, pode ficar em 16º. Pode ficar em 16º. Isso deve ser alguma coisa assim, deve ser alguma evidência do Padre Marcelo. Não, eu estou me baseando no Ceará do ano passado. Mas o Ceará... Milagres existem. O Fluminense, na época do Cuca... O Ceará, ano passado, nessa rodada, tinha a pontuação do Avaí. Você segue com o Argel. Aí que está. O Argel mesmo. Fabinho, o Argel, segundo, o Newton. O Argel, legislando em causa própria, diz que se houvesse 2 Argéis, na época, ele teria salvo o Inter e o Vitória ao mesmo tempo. E tu fica debochando desse homem milagroso. Não estou debochando de nada, eu estou dizendo o seguinte, que o CSA já está com a passagem dele para a Série B. Ele vem aqui, deu uma passeadinha, olhou, né, entrou no baile um pouquinho, não dançou com as mais bonitas, só ficou ali, tomou um trago e volta. Então vai se chegar aos 100 milhões da China. Não dá tempo, Rec. E daí? E 100 milhões da China vai fazer o que com o dinheiro? Vai comprar o quê? Quem? Não tem mais como. Mete 3 jogadores ali. Mas, Rec, tu acha, o time que tu viu ontem, tu acha que 3 jogadores salva? Não salva. Nem a empresa do Fernando Carvalho salva. O Cianorte, por exemplo, perdeu a classificação para o Caxias. Aí vem uns 200 jogadores. Né? Mas aí isso é a longo prazo. Mas é no transcorrer do tempo, né? Sobre o CSA, o Garrido tem que falar sobre o CSA. Eu estou brincando, porque o presidente está fazendo agora uma função profissional, né? O problema é dele, né? Se vai salvar, não vai salvar. Eu até perguntei para o Bolívar no ar, para não dizer que o cara fala nas costas e não fala na frente. Perguntei se a empresa do Fernando Carvalho ia administrar o Brasil de Pelotas. Ele disse que não, que o Fernando Carvalho teve participação na ida dele para lá, indicando ele para o Brasil e tal. Como se é empresário de futebol, pode indicar. Garrido, o empate com o CSA ficou muito brabo ontem, ou você já esperava? Se me perguntasse ontem, ou eu diria antes do jogo, porque eu insinuei isso, que com aquela meia cancha não tinha como fazer gol, porque a bola chegar na frente com o Rômulo, o Galhardo num lado, e o Galhardo, o Darlan, e o Darlan, Rômulo, Darlan e Galhardo, olha, com todo respeito, o Galhardo até pode jogar bem, mas é complicado. E se me perguntasse, eu diria 0-0 ou 1-1 ontem, sem pipocar. Bom, dar uma boa noite formal agora, para entrar na discussão com os amigos, é um prazer estar aqui. Mandar um abraço para o pessoal do Grêmio Democrático, para a Bruna, minha eterna companheira, que nos libera para vir aqui bater esse papo pela noite. E para o Daniel Mendes, que está na escuta. Ela te libera, mas ela não gosta que tu participe? Não, ela gosta. Inclusive já veio... Não, tu participe que eu digo do movimento, né? Não, quanto a isso porque isso aí a mulher tem que gostar. Até porque senão dá confusão na certa. Que jantar é esse aí? Já me conheceu. Que conversa assim, é essa aí? Então, já me conheceu assim, então isso aí já foi pré-negociado, mas ela apoia bastante, não tem nenhum problema. E quanto ao jogo de ontem... Por que eu tenho que me meter na vida particular? Mas é uma curiosidade. Pois é, depois eu vou passar o teu contato para ela mandar as reclamações diretamente. E o jogo de ontem foi bem problemático. Eu acho que, de certa forma, a cultura que o Grêmio veio desenvolvendo
em priorizar as Copas, embora ninguém assuma isso publicamente, acaba prejudicando tanto o anímico da torcida quanto dos jogadores. Ontem eu identifiquei 2 problemas meio nítidos de jogadores, primeiro, que não têm condição de estar vestindo a camisa do Grêmio, como Capixaba, Rômulo, Galhardo. Não, é muito difícil eles terem um jogo de alto nível ou de médio nível. Nem no time C? Nem no time C. Na minha visão, é um dinheiro que está sendo desperdiçado. A gente economiza dinheiro em tanta coisa no clube para ter uma boa gestão. Eu acho que esses erros, eles aconteceram. E acho que de barato aí só o Galhardo. O Rômulo foi muito caro, ganha bem por mês, isso é informação, não é especulação. Me falaram em 300, mas que seja mesmo. Mas tu acha que o Galhardo ganha muito menos do que o glorioso Natanael no Inter? Não, parecido, 200 e pouco também. 200 e pouco? 180. O Galhardo já era reserva do Vasco e é o terceiro lateral do Grêmio. Então, periga aceitar um 120. O Natanael veio da Bulgária, que é um futebol altamente desenvolvido. 120 sabe? Não era o que o alemãozinho, aquele que estava vindo da base, rejeitou para renovar com o Grêmio? O Marcelo Hermes, aquela vez? Não. Ele pediu 100. Isso não vamos esquecer. Era por aí. E o Grêmio ofereceu 60, ou 40. E ele achou um desaforo e foi para o litígio. E agora está aí. E hoje está na reserva do glorioso Goiás. Mas, enfim, então o primeiro problema para mim são esses jogadores estarem em campo e entregando muito pouco. O segundo problema, aí já é de parte anímica, que são jogadores que nitidamente não queriam estar naquele jogo ou se acham maiores que aquele jogo, como o caso do Luan e do Tardelli. Que para mim são excelentes jogadores, mas me parecia que eles se achavam maiores que o jogo e não estavam muito aplicados. Boa frase. Então, olha... Juntando esses 2 conceitos, eu achei que seria difícil ganhar aquela partida. Então, eu teria saído jogando com o Da Silva logo de início. Eu acho que utilizar o Tardelli ontem um pouco que queimou a trajetória que ele construiu no jogo com o Libertad, que vinha numa crescente de confiança, de autoestima, de confiança da torcida. Então, me parece que, óbvio, como torcedor, eu sempre quero ver os melhores jogadores em campo, mas eu acho que isso ficou muito nítido no jogo de ontem. Não me convenceu também a postura dos jogadores em serem muito passivos no jogo. O Grêmio ficou muito satisfeito com aquela posse de bola defensiva, indo de um lateral para o zagueiro, para o outro lateral, vai no volante, volta para trás. E por muito tempo o Grêmio acabou parecendo um time de rugby, assim, né? Onde a gente tocava muito para o lado, muito para trás e acabava ficando muito estático nas posições. Então, me parece que faltou intensidade, por óbvio, mas principalmente faltou um pouco mais de vontade de ganhar. Assim, a gente vai lembrar que o Atlético Paranaense há pouco tempo foi lá e com os reservas ganhou de 4-0 com gol do Madison. Veja bem, o Madison. Então, era nítido também que a preparação física do CSA, por algum motivo, ela é muito deficitária com relação ao futebol de alto nível. Com 15 minutos do segundo tempo, tinham 4, 5 jogadores com cãibra. Se tivesse 7 alterações, fazia 7. E ainda faltaria gente para sair. Então, e aí, por isso que me irritou um pouco como torcedor, porque com todo esse contexto, a gente viu muito pouco o Grêmio indo para frente. Muito pouca agressividade, o Grêmio tem chutado muito pouco a gol. Então, obviamente, é um time reserva, tem vários asteriscos que a gente pode colocar nisso, mas o torcedor, ele quer 3 pontos, e os 3 pontos contra o CSA, eles são o mesmo que os 3 pontos do Flamengo no Maracanã lotado. Então, Garrido, só me desculpe, não. Os 3 pontos contra o CSA são obrigatórios. É melhor. Aí tá. Tu não ganhar os 3 pontos contra o Flamengo. Acontece. Ok. Não, agora, contra o CSA... O que o Saidelli está fazendo é te ajudar. É pior ainda. É pior ainda. E ainda assim, nessa Saidelli, Garrido, Rec, se fosse um jogo em que a gente dissesse aqui, não, o Grêmio produziu pra caramba, teve chance, o goleiro foi o melhor em campo, não teve nada disso. Não teve chute a gol, né? Não teve nada disso. Teve o da cavadinha. Que não foi a gol. Não foi a gol, né? Mas foi lá no 10º. Mas cobriu o goleiro. Por falar em gol, o Rec agorou o Figueirense, já tomou o gol de empate do Vitória, e o Vila Nova saiu na frente 1-0 contra o Brasil de Pelotas. Não agorei nada. Estava cumprimentando o Antônio Lopes. É um time que agora eu vou começar a torcer. Eu gosto muito do Antônio Lopes. Somos 2. Antônio Lopes sempre me tratou muito bem. Só no primeiro dia me estranhei com ele. Mas ontem ainda, o rapaz,
PP, que é um bom atleta, um bom jogador. É o sucessor natural do Everton. É interessante, o que ele quis fazer ali é um jogador que está com uma confiança muito alta. Mas ele não quis encobrir o goleiro. Não, eu acho ele que quis bater de bico. Confiança acho que alta, ele não. quis encobrir. Até porque, na verdade, quando ele está ali, ele tinha que bater de chapa do outro lado, acabou o assunto. Fazia o gol. Ele estava com confiança, ele estava com confiança alta a ponto de querer fazer. Ali a goleira era grande para o goleiro. Para ele, não. Então, ali ele podia escolher. Isso, tem que ver também esse lado anímico. Tá com confiança, errou. Né? Agora, tem que ver o conjunto da obra. Quem mais errou? Né? O pior foi quase o Grêmio ter tomado o gol deles. O PP ficou bravo nas redes sociais, né? Tava respondendo o torcedor no Instagram. Daí é coisa da juventude. Da juventude, maturidade. maturidade. É coisa da juventude, aí só para fazer o link, né? Com a questão do D'Alessandro, né? Quando ele está ficando mais velho, ele está ficando muito mais moderado, o cara mais, né? Ele melhorou como um vinho. O PP em duas respostas. A primeira, metade eu não vou poder ler, mas ele mandou o cara tomar tal lugar e tudo mais. E disse ainda pro coitado do torcedor ali, vai correr para perder essa barriga gordo de M. E isso respondendo pro primeiro. Pro segundo... Ajuda a pagar o salário dele. Pro segundo, o cara tava defendendo o PP. Ele falou assim, se reparar bem, o PP tentou dar de bico, a bola dá um kick antes. Essa é a minha interpretação, disse um internauta. E o PP disse o seguinte, pelo menos alguém viu o que aconteceu, não é igual esse bando de otário que fica falando ele. Já mostra que é um jogador, já é um atleta que não tem suporte, né? Suporte social, ou seja, alguém que o oriente, né, para esse tipo de coisa. Será que isso aí não é fake? Não, profissional. Não, isso é O verdade. perfil dele mesmo, Instagram. Então é complicado. É que no Grêmio se criou um precedente também um pouco perigoso, que era o precedente do Douglas, né? Que ele articulava bastante nas redes sociais, tirava onda também, dava uma passada do limite com os torcedores, mas como era o Douglas, a figura do maestro, as pessoas acabavam brincando e acabou virando um exemplo. E talvez essa garotada pegue esse exemplo fora de um contexto e ache que é muito legal, que é divertido falar esse tipo de coisa para um torcedor que está pagando o salário dele. Profissionalismo não é só uma palavra bonita. Exato. Profissionalismo tem que ser 24 horas por dia. Exato. Eu sempre digo aqui o seguinte, os técnicos poupam achando que os jogadores estão se poupando. Não, eles só não estão indo para o campo trabalhar ou para o jogo, eles estão curtindo a vida doidadamente e alguns sem limite nenhum de horário, de trago. Basta falar com um gerente de supermercado. Exato. Então, é por isso que o futebol é complexo, né? Tem cara que carrega bebida alcoólica de alto grau etílico aos borbotões, enche carrinhos de supermercado. Tinha um jogador que jogou no Internacional que fazia jus ao apelido, Pinga. Mas enfim, grande atleta. Não o zagueiro. Não o zagueiro. O meio-campista aqui. Sim. Não, o zagueiro é um homem de família, tudo certo. Ou não que o outro não fosse. Mas gostava, tinha uma pedra de sal na garganta que não tinha jeito. Para complementar só sobre o jogo de ontem, para não dizer que foram só coisas ruins, eu vi duas coisas muito boas. A primeira delas foi o Darlan, que eu acho que dentro das coisas ruins que aconteceram, ele conseguiu se destacar com bastante sobriedade, qualidade. Vejo nele, inclusive, um fundamento que está se trabalhando melhor do que o Arthur tinha, que é o do passe longo e do lançamento um pouco mais parecido com o Maicon. Então eu vejo que esse jogador, naturalmente, ele vai criar um crescimento bem grande no Grêmio. E o segundo deles e aí como a gente vinha falando de profissionalismo, o profissionalismo que eu vejo do Everton. Porque com tudo isso que tem circulado sobre o Everton de transferência, artilheiro pela seleção brasileira, ele não se intimida de ir lá num jogo contra o CSA, entrar, correr, tentar fazer gol. Contra o Vasco ele já tinha entrado. Ele é aquele cara que o técnico olha para o banco e vê, cara, vamos resolver. Mas isso aí é bom do Renato. Ele sempre deixa uma reserva técnica. Ela pode até errar na escalação, cometer algumas coisas, fazer algumas coisas esdrúxulas, mas ele deixa uma reserva técnica. No Grenal, por exemplo, ele deixou todo mundo na reserva. Mas o meu comentário ele queria ganhar do Internacional. De que o Everton não só entra em campo, ele entra e se entrega, ele entra e participa. Sim. Azar se eu me machucar, se não for transferido. É um cara que tem um profissionalismo muito acima da média, na minha visão. Agora, o Grêmio, nessas situações aí contra pequenos, o Grêmio vai ter que se resolver melhor.
no Campeonato Brasileiro. Mas há quantas Porque décadas senão, somos assim? se o Grêmio depender do Campeonato Brasileiro para classificar para a Libertadores da América, está encruando essa situação aí. É Bahia, é CSA, tudo no mesmo campeonato. Escapou do Vasco aqui porque o juiz anulou o segundo gol do Vasco aí. O Avaí, o Fluminense. Avaí, Fluminense e o Inter agora. Eu não sei se o Inter não perde o Fluminense no Rio. E o Grêmio joga a Chapecoense aqui. Historicamente, a gente acaba tendo algumas coincidências na dupla Grenal, que é fazermos grandes batalhas e ganharmos os favoritos e darmos aquela relaxada e perdermos pontos com os menores. Você quando pensa que tem Nenê, Ganso, Pedro, João Pedro, você não teve uma derrota? Não. No primeiro lugar, eu estou pensando no jogo de amanhã. Não, o jogo contra o Fluminense é outra coisa. Amanhã é outro astral. Exato, tem que pensar amanhã, um jogo pesado amanhã, jogo sério. Né? Não pensa que o jogo está dado. Né? Não vou pipocar, acho que o Internacional tem a vantagem para se classificar. Vê bem o que eu estou falando, para se classificar. Né? O empate é nosso. Né? E é justo celebrar se passar com o empate. Exatamente. Porque o Inter ganhou, foi lá. Quem tinha que ganhar lá era o Nacional. Agora, exatamente. Então, trouxe muita coisa lá do Uruguai. Então, vai ser um jogo complicado. Se o Grêmio perder por 2-1, tem que fazer festa também. Então, são dois jogos. A vantagem era na primeira fase. É que essa coisa do tá na Libertadores, né? Depois se religar no Brasileirão, é isso que eu acho que é mal planejado na dupla Grenal, né? Nos dois. Né? Porque, em primeiro lugar, não está dado de que tanto um quanto o outro vão ganhar as Copas, né? Tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores. E é mais provável que não ganhe, normalmente. A probabilidade mais alta é não ganhar. Sim, a chance de não ganhar é muito maior. Exatamente. Então, e aí se não ganha, quando chega em setembro, aí olha para a tabela do Brasileirão, né, e começa a fazer conta. Por quê? Porque começa a batalhar para chegar entre os 6, não sei o quê, porque quer voltar para a Libertadores, etc, etc. Então, é o seguinte, é complicado jogar a Copa do Brasil, Libertadores. O Grêmio, ano passado... Agora, é ruim o planejamento. Tem que ter um time reserva internacional, eu sempre falo isso, tinha que ter um time reserva com mecânica de jogo, com mais ou menos com os mesmos atletas. Ou seja, que esses atletas eles vão encarar o Brasileirão de uma outra forma, não a cada jogo, a cada uma escalação diferente. Semelhante com o que o Palmeiras fez ano passado, né? Claro que com muito mais qualidade. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e aí D'Alessandro na volta, já falando sobre um pouco da carreira, um pouco do jogo, né? Um pouco desses 11 anos de glória no Internacional, né? Ganhou Libertadores, ganhou Recopa, ganhou vários gauchões, né? Ganhou Sul-Americana, ganhou Suruga, ganhou vários títulos o D'Alessandro. Teve problemas, mas muito mais virtudes do que problemas. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. facebook.com/ubratv. Por lá, você fica sabendo das principais atrações da nossa programação, confere as notícias do dia, revê entrevistas dos nossos programas e participa de promoções especiais. Compartilhe, comente, curta Ubra TV no Facebook.
mais uma forma de você interagir com a TV que você curte. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Vamos ouvir o D'Alessandro. Negativa ninguém, cara. Eu não... Isso... e continuando com a pergunta dela, eu aprendi muito. Tanto nos momentos positivos e mais ainda nos momentos negativos. No momento negativo é onde a gente mais aprende, porque são coisas que de repente não... São diferentes opiniões, diferentes maneiras de reagir, de agir, diferentes personalidades, diferentes caracteres, e nós temos que tentar administrar da melhor maneira. Ninguém me marcou negativamente. Momentos que não foram bons, tentei tirar proveito da parte positiva, e da parte negativa, sim, saber o que aconteceu para não voltar a repetir os mesmos erros. E eu acho que evoluí nisso também. Evoluí bastante bem. Hoje, positivamente, eu posso falar de companheiros, de colegas, posso falar de família, minha família, posso falar de gente do clube, posso falar de funcionários. Eu acho que todos fizeram com que eu seja a melhor atleta, a melhor pessoa nestes 11 anos. Me ajudaram muito, por isso volto a repetir, ninguém conquista nada sozinho dentro do campo e nem fora. Títulos são consequências, mas o mais importante para mim vai ser o legado que eu deixe aqui no clube, o que eu deixe em cada funcionário, em cada colega, em cada pessoa que trabalhou aqui no clube comigo. E não falo de falar bem do D'Alessandro, senão o respeito. Com isso, para mim, isso já vai ser tudo. Sair daqui algum dia e poder escutar que eu sou respeitado pelos funcionários, que fui respeitado pelos meus companheiros e por gente que está aqui trabalhando há 40, 45 anos, que vivenciou muito momento dentro do clube, que compartilhou muito momento com figuras mais importantes do que eu, e eu ter ganho esse respeito, para mim, vai ser muito importante. Dali, dentro de campo, tu concorda, não posso falar por todos os colegas, mas pelo menos na minha visão e de vários outros, tu tá jogando até melhor agora, em vários aspectos. Tu concorda com isso? Tu acha que... Todo mundo tem uma análise da sua vida profissional. Tu diz, consegui melhorar nisso que eu queria, o que eu pensava. Tu acha que tu tá melhor? Isso... Eu acho que isso, sim, tem uma parte individual, pessoal, e tem uma parte coletiva. A parte coletiva é a seguinte: eu acho que o clube está bem, o grupo está bem, e isso faz com que individualmente nós estejamos melhor dentro de uma estrutura que hoje está se consolidando, se consolidou muito melhor do que estava no começo do ano. Já vem se consolidando desde o ano passado. E isso faz com que a gente tenha confiança, se comporte de uma maneira diferente dentro do campo, seja na posição que a gente tenha que jogar, mas eu acho que isso é positivo. E pessoalmente eu acho que sim. Não sei se a experiência, a maturidade tem me ajudado para ser mais esperto em alguns momentos do jogo, para saber de que apostar corrida com gente nova hoje seria muito mais difícil para mim. Saber que jogar a 1, 2 toques, 3 toques no máximo seria muito mais produtivo para mim e para a equipe. Saber que em alguns setores do campo jogar mais fácil,
não carregar tanto a bola, saber que fisicamente estou bem, mas não sou aquele da Alessandro de antes. Todas essas coisas eu penso, e é verdade. E agradeço. Sempre, a gente não gosta, mas agradeço sempre as críticas, porque fazem a gente melhorar também. E é bom que hoje vocês me encontrem bem. Não sei se melhor ou pior que antes, mas que me encontrem bem. Já com a opinião de vocês, sabendo de que eu posso brigar de igual por igual por uma vaga no time, que eu posso jogar tanto fora como em casa, que é uma coisa que se discutiu muito. Para mim isso é muito bom, saber que eu posso estar à disposição e que eu posso estar aí para ajudar. Mas é verdade que hoje eu me sinto muito bem e ajudando de uma maneira legal. Não só dentro, sino fora também. Quando outro companheiro tem a oportunidade de jogar, nós temos que fazer esse trabalho, porque é importante. Nós somos um grupo, somos um elenco que tem que se fortalecer de dentro para fora, e esse é o caminho. Dali, tu falou que nos momentos negativos foi onde tu mais aprendeu aqui no Inter. 2011, o Inter também tinha umas oitavas de final, também contra um adversário uruguaio, também decidia no Beira-Rio e também havia vencido o jogo de ida por 1-0. Que erros que aquele ano, tu que é um dos únicos remanescentes junto com os Sobs daquele time, o Inter cometeu e que fizeram com que o D'Alessandro aprendesse e que não vai cometer de novo amanhã? Eu estava assistindo esse jogo hoje, alguns lances, e cara, nós enfrentamos o Peñarol, que chegou na final com o Santos. Isso não tira a nossa responsabilidade daquele momento, mas depois de ter conquistado um empate fora, é óbvio que nós erramos, que a gente não fez por merecer, que nós tivemos um jogo mesmo. Lembro que no segundo tempo merecemos até o empatar, porque nos pressionamos, nós tivemos várias chances de empatar o jogo, mas encontramos um Peñarol muito forte, que, volto a repetir, chegou numa final de Libertadores, que não é pouca coisa. Nós temos que saber que são equipos com tradição na Libertadores. Internacionalmente, tanto Peñarol como Nacional são equipes fortes, sabem jogar esse tipo de competição, tem jogadores experientes, jogadores cascudos. Demais está a falar que ganharam muitos títulos de Libertadores, então nós temos que ter e tomar todos os cuidados necessários para não ser surpreendidos. Depois de ter conquistado o mesmo resultado fora, tem alguma semelhança, mas acho que a história é totalmente diferente. É outro time do Inter. A gente vinha de ganhar uma Libertadores, que isso também não é desculpa, mas de repente exerce uma relaxação indiretamente, depois de ter conquistado um título importante, depois de ter ganho o Gauchão também naquele ano, depois de se reestruturar novamente como grupo, porque em 2010 saíram alguns jogadores e chegaram outros. Mas só para comparar os dois times, hoje a história é totalmente diferente. Nós temos que saber que amanhã vai ser um jogo muito difícil. O Nacional vai tentar, com suas armas, primeiro empatar o jogo, tentar fazer um gol e depois tentar ganhar, obviamente, conseguir essa vaga que é importante para ele, mas nós temos que saber que nós temos que ser inteligentes, saber jogar esse tipo de jogos. Eu acho que nós aprendemos muito bem a jogar esse tipo de jogo com muita pressão, contra equipes grandes, equipes denominadas fortes, não são Libertadores, senão
Campeonato Brasileiro também. Temos enfrentado equipes importantes com elencos fortes, muito mais caro que o nosso, e isso não ganha jogo, então isso serve também para nós. E com a força do torcedor, né? Amanhã, de repente, 50, 55 mil que vão estar do nosso lado apoiando e nos acompanhando para poder conquistar essa vaga. Muito bem, está aí o D'Alessandro. O D'Alessandro também disse uma outra coisa sobre o Sarrafiore, que pode vir a ser o seu substituto. Até estava falando, trocando ideias aqui com o Garrido e com o Saideles. O Garrido, que é conselheiro do Grêmio, o Saideles, conselheiro do Internacional. E disse a respeito daquilo que ele falou da China, que eu falei no começo do programa aqui, que realmente ele ganhou uma valorização por permanecer no Inter, que o Inter não quis. A proposta da China é que ele estaria com mais dinheiro ainda. Talvez o dobro. Talvez o dobro do que já tem. Né? Mas o D'Alessandro, caixão não tem gaveta, não te arrepende. Tá certo. Caixão não tem gaveta. É. Não vai levar tudo, né? Não. Não dá tempo de gastar tudo. Né? Não sei, tu pode falar com conhecimento de causa. Não, ele é que ganha uma fortuna, eu ganho pouco. Ele sabe, né? Ele pode nos dizer se tem como gastar. Não, é quem ganha pouco guarda muito, assim, guarda com... E não gasta. Com maior zelo, segura mais um pouco. Tal. Saideles. Mas não, D'Alessandro. O D'Alessandro, ele já faz parte da história internacional, é um atleta que indiscutivelmente ainda é a referência técnica, não tem jeito, ele é um 10, um clássico, ele joga, quando ele entra em campo o time se modifica, né? Então ele fez falta naquele período ali que o Inter foi para a Série B, né, uma opção política, mais uma opção política equivocada de quem estava mandando à época no clube. E eu acho que ele ainda tem, velhinho ainda, ele ainda tem muita coisa a dar tecnicamente para... Ele é diferenciado. Completamente. Né? E até como cidadão também. E ele tem o início da carreira dele, assim, o início da carreira que a gente conhece aqui, né, do Internacional, né, não anterior. Ele também virou um cara mais, entre aspas, comedido em campo, com um grupo, etc. Né? Talvez as brigas, as coisas que ele fez, que ele cometeu dentro do próprio Internacional, ele já não faria agora, eu acho que não faz, mas agora compreendeu o seu papel. Né? Isso foi um amadurecimento dele. Né? Isso é importante. Né? E eu acho que a gente tem que respeitar também... É ser humano, a gente erra, a gente acerta. Claro. Né? E ele tem mais na balança aí do positivo e dos negativos. Eu acho que o D'Alessandro tem muito mais positivos, né? E na vida, todo ser humano tem a sua balancinha, tem os seus positivos e negativos. Acho que ele tem bastante coisa a dar, referência técnica, né? E principalmente assim, quando ele diz que... aí ele tem um equívoco. O Sarrafiore não é o sujeito que vai substituí-lo. O Sarrafiore é um atleta que ele tem as funções melhores dele já está se vendo, é alguém mais colado no ataque, né, um segundo atacante, ele acho que é muito mais um Nico, né, do que aquele né, da ponta do losango que fica atrás ali, pode ser ali, mas ele não é um armador como o D'Alessandro é. Como armador, até quero salientar, tenho gostado muito da evolução do Nonato. Né? Ele é um segundo volante ali, que ele recebe bem a bola, é um sujeito que está distribuindo melhor a bola, ou seja, tem muita coisa para acontecer com o Nonato ainda. Né? Então, o Sarrafiore também. O Sarrafiore tem muita coisa para crescer como atacante. Perguntar para o Garrido, depois ele responde para a gente aqui, a respeito do Luan, Tardelli e Everton. Quem é o substituto? E o que esses dois que eu falei aí, que tem fama de craque, são craques e não estão agindo como craques. Auto Longarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez. Promoção Geometria 3D, são 4 balanceamentos e rodízio de pneus com 70% de desconto. E o carro fica alinhado bonitinho, certinho, caiu num buraco, está puxando para um dos lados, gasta mais pneu de um lado do que no outro. Tudo você vai ajustar lá na Auto Longarina. Basta enviar uma mensagem agora
via WhatsApp para ganhar. 98315-2227, 98315-2227. Auto Longarina atende também oficinas e seguradoras. Avenida Madrid, 361. Essa é a nossa autolocadora. Um grande abraço para o Gabriel lá na Avenida Madrid, 361. Autolocadora resolve o seu problema aí de alinhamento do automóvel. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 20 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Maravilhoso. Acompanha galeto ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, no Facebook Galeteria Piatto Bello, no Instagram Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. É isso aí, Galeteria Piatto Bello. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Central de Imóveis, do amigo Domênico Vaca, é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldimóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. FAC, Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. Diga, Maurício. O Mauro até manda uma correção e eu fui confirmar. Teve alguns erros naquela pergunta para o D'Alessandro referente ao jogo com o Peñarol de 2011. O primeiro deles é que o Inter ainda não era campeão gaúcho, porque a decisão foi depois. Ah, sim, a resposta do D'Alessandro. Na resposta do D'Alessandro, só que na pergunta o repórter dá a entender que o Inter ganhou 1-0 fora de casa, sendo que o jogo terminou 1-1. 1-1. Então são os dois pequenos equívocos naquela pergunta. O Mauro é sempre atento, né? Nosso grande Mauro. E aí, o que se faz com Luan, Tardelli? Quem é o substituto do Everton? O Everton sai, não sai, na sua opinião? O que vocês acham? Bom, vamos lá. O que você acha e os seus mais próximos dizem? Olha, eu acho que esse é o momento ideal para que o Everton acabe saindo do Grêmio. Claro que nós, como torcedores, sempre queremos que um jogador da qualidade dele permaneça por mais tempo possível, mas nós sabemos que a qualidade dele é gigantesca, ele teve uma visibilidade muito grande na seleção brasileira e até mesmo para o planejamento financeiro do clube seria bem importante que essa operação acontecesse agora, até mesmo para nós não termos um acontecimento semelhante ao que aconteceu com o Luan, que se tinha uma expectativa de venda muito grande que acabou não acontecendo. Eu acho que vai ser difícil segurar ele, mas ao que se diz também, não aparece ninguém com papel timbrado, carimbo e uma proposta que seja razoável para o clube. Então, estamos nessa novela, né? Por isso que eu gostei de destacar o comprometimento e profissionalismo no Everton nesse momento, onde nós temos informações de todos os lados, mas ele continua focado em jogar futebol. O que vai mudar no estatuto do Inter? O que de pronto você acha que vai passar nessa série de sugestões dadas aí por sócios, grupos políticos do Internacional? O que você acha? Aliás, a informação é que ontem teve uma reunião lá no clube, né, com a comissão estatutária, né, com a presença da mesa do CD também, onde foram apresentadas todas as mais de 180 emendas ao estatuto. Né, já foram publicadas no site do clube hoje. Tem um prazo, se não me engano, até o dia 13, né, para que os associados e quem está comprometido com alguma alteração, com alguma mudança, faça a leitura dessas emendas e até
realize emendas de emendas, ou seja, olha, sobre tal ideia, se ocorrer isso, melhorar aquilo, melhorar aquele outro. Boa parte do debate, obviamente, se concentra na questão da cláusula de barreira, né? Muitas emendas, muitos debates, muito sócio e os grupos interessados que a cláusula de barreira para a eleição do CD diminua, né, do Conselho Deliberativo. Também tem propostas bem importantes sobre a questão do Conselho de Gestão, né, a saída da configuração de 3 eleitos mais 2 convidados para serem 5 eleitos. Propostas muito boas também do ponto de vista da forma da gestão administrativa do Internacional. Tem uma proposta, não consegui ler todas, são muitas mesmo, mas tinha uma proposta bem interessante ali do DNA, que é ali do grupo do Lacher, do Guilherme Osório, sobre a formação que os dirigentes têm que ter para assumirem determinados cargos, não só a formação dos dirigentes, mas a formação dos executivos também. No juniores, por categorias de base, 10%. Tem bastante. Acho que não tinham achado lá a proposição feita pelo Miola, que parece que agora estavam remendando, né? Não, tem todo esse período aí de ajustes, né, para fazer esses debates aí. Mas eu acho que o principal vai ocorrer, como é um evento político, a alteração estatutária é um evento político, né? O principal debate vai ser essa, a quebra da barreira, né? Pelo menos acredito eu que vai ser diminuída. Eu mesmo e o Lacher temos uma proposição para diminuir para 7%. Né? Eu tenho uma proposição minha também de diminuir o número de conselheiros, não é muito simpática, né? Tipo mandar para a Câmara de Vereadores reduzir o número de vereador ou para a Câmara de Deputados alterando de 300 eleitos para 250 eleitos, mais 50 natos fixos, né? Acho que, afinal de contas, o conselheiro nato, eu acho que é aquele que guarda a memória do clube. Eu acho que é importante que o Conselho Deliberativo tenha essa cota para essas pessoas. Mas, por outro lado, né, esses conselheiros natos, eles têm que ter uma melhor regulamentação. Muitos deles efetivamente comparecem às reuniões do CD, né, mais antigos, lá estão sempre participando, mas outros que são natos sequer já abandonaram o clube, né? Então, questões assim de como é que é esse relacionamento do sócio e do conselheiro com o clube, isso vai ser um debate importante. Acho que também a questão da gestão do Internacional, né, do próximo Conselho de Gestão, se transformar ter uma gestão de 3 anos, né? Acho que isso é uma coisa que está dada. Essa proposta que você falou de 250 conselheiros, de reduzir de 300 para 250, seriam eleições de 125 conselheiros a cada 6 anos ou transformaria o mandato de 250 conselheiros em 3 anos e renova sempre? É por isso que tem as emendas das emendas e os debates eles vão ter que... Eu particularmente, é a opinião minha, né, pessoal, assim, de um único conselheiro, eu acho que o conselho de 6 anos, para o conselheiro, é um tempo muito extenso, né? Eu vejo ali pelo co-irmão, acho um tempo muito extenso, né? Dá um grande acomodamento, né? Eu preferiria que, já que a gestão provavelmente seja de 3 anos, que o conselheiro tivesse um mandato de 3 anos, mas fizesse a eleição no ano, digamos assim, em março, faria a eleição do CD, né? E em dezembro faria a eleição da executiva, né? Ou seja, tu faria num ano só 2 eleições e passaria 2 anos, né, sem nenhum tipo de eleição, sem nenhum tipo de fricção política, né? Até seria mais adequado que em março tu faz um CD que vai, né, já faz uma configuração política para o Conselho de Gestão. Esses detalhes ainda eu acho que vão ser bastante debatidos ali dentro, né, do Conselho Deliberativo. Para valer por quantos anos o Estatuto? Não, o Estatuto... Ou é prazo ilimitado? Não, o Estatuto... Pode remendar toda hora? Os clubes de futebol, eles são entidades civis, né? Um Estatuto ele pode ser alterado na forma que o próprio Estatuto propõe, né, quando quiser, não há nenhum tipo de... Uma assembleia de sócios e... Sim, sempre a assembleia de sócios, né,
sempre ela vai ser soberana. Isso aí é o rigor da lei, isso é o rigor do Código Civil. Né? Então, obviamente que quando se faz uma alteração estatutária, se quer que ela tenha um pouco mais de longevidade. Né? E o Internacional recém está fazendo essas alterações a partir de 2014. Tinha um estatuto que sequer adaptado ao Código Civil estava, se fez ali uma alteração muito rápida, né, para se adequar. Depois se teve que construir toda uma questão de regimento interno de conselho, né, para fazer a reforma mais pesada em 2016, né, que eu e o Alexandre Chaves Barcelos somos os relatores, né? Mas efetivamente agora, com os instrumentos normativos que o Internacional já tem, que antes não tinha, agora o Internacional tem o Código de Ética, tem o regulamento interno do clube, tem o regimento do CD, tem o estatuto, ou seja, tem os mecanismos de controle interno, né? Faltam coisas ainda, né? Ainda no Internacional não tem um chamado programa de compliance, né? Que é um programa de segurança dos processos administrativos. Isso ainda não foi tratado dentro do clube, isso é importante, né? A gente passou por uma tragédia há bem pouco tempo sobre esse prisma aí. Então tem muita coisa. Agora, quem faz esses instrumentos normativos dentro do clube são os associados, são os conselheiros, são os diretores, são aqueles que estão mais voltados também para esse aspecto interno da administração. Né? Porque os instrumentos ficam, né? Os conselheiros, os administradores passam, né? Assim como os atletas passam, mas esse arcabouço legal é importante que ele seja bem feito e tenha assim, longevidade. Se faz sempre um estatuto para que ele tenha longevidade. Né? Muito bem, vamos ouvir o Luiz, porque longevidade mesmo tem a Frigigold. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220.
4003-4220. Vá ligando para você ter aí o conjunto de panelas ou uma só e tal, mas é para toda a vida. Já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. A cultura está aqui e a Ubra TV também está em Guaíba, o berço da Revolução Farroupilha, levando informação e entretenimento para você. Confira a cobertura completa em ubratv.com.br. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Muito bem, olha aqui, ó. Empate com o CSA deixou o Grêmio em 11º no Brasileirão, 16 pontos ganhos. Tricolor volta a campo pela competição na próxima segunda contra Chapecoense, 8 da noite na Arena. Delegação já seguiu, já está no Paraguai, onde enfrenta o Libertad na quinta. Suspenso, Jeromel será desfalque, David Braz joga ao lado do Kahneman. No ataque, André deve seguir como titular, com transferência do volante Fernando para a Rússia, da Rússia para o futebol chinês. Grêmio lucrou 1,9 milhões de reais, mais 2 milhões nos cofres do Tricolor, que já estão abarrotados. O Inter enfrenta o Nacional do Uruguai amanhã, 7h15 da noite no Beira-Rio. Colorado joga também pelo empate para avançar às quartas de final da Taça Libertadores da América, sem Dourado, mais uma vez Lindoso titular. Sem Zeca recuperado, aliás, mesmo com Zeca recuperado, o Bruno deve jogar na lateral direita. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes com Paulo Guerreiro. Completando 11 anos de clube, o D'Alessandro já não garantiu mais tanto hoje na entrevista a permanência em 2020. Hoje estão jogando intervalo Cruzeiro e River Plate. Segundo tempo já, 5 minutos. 5 minutos, 0-0. Palmeiras e Godoy Cruz às 9h30. Olímpia e LDU também às 9h30. O Palmeiras joga pelo empate em 0-0 ou 1-1 e o Olímpia joga por uma vitória por 2-0, já que tomou 3-1 da LDU. Amanhã tem Inter e Nacional, Cerro e São Lourenço, Boca e Atlético Paranaense, Flamengo e Emelec. Na quinta tem Libertad e Grêmio. Fluminense e Peñarol jogam pela Sul-Americana às 9h30. Na quarta, pela Sul-Americana, tem Atlético e Botafogo. Na quinta, Montevideo, Wanderers contra o Corinthians e Universidade Católica contra o Independiente. Independiente de qualquer coisa, o que você acha que dá amanhã, Vitor Sardelli? Não, amanhã o Internacional se classifica, mas independente de qualquer coisa também. Estão mandando um abraço aqui o Everton Gomes, um ex-diretor da base do Internacional, e o Gonçalves também, atual diretor da base do Internacional, que está acompanhando ali os meninos ali naquela Copa do Alegrete. A audiência sempre qualificada do pessoal da diretoria de base internacional. Garrido, tem espaço para zebra quinta? Não. Já é páreo corrido. Espaço sempre tem, né? Futebol é uma coisa... Mas tu não tá de fraldão, não? Não. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo, muito mais pela falta de qualidade do Libertad, na minha visão. Porque eles são um time que se mostrou com várias deficiências e o Grêmio tende a conseguir controlar bem o jogo. É um time maduro que joga bem fora de casa, então não vejo problema. Mas não dá nunca para garantir, né? Porque futebol é futebol. Uma dica aí tá na tela, lá Praia Lagoa Cortada, é simplesmente comprar na melhor localização possível a praia que mais vai crescer em tudo, em infraestrutura, qualidade de vida, ar puro. Entre o mar e a lagoa, você se encontra lá na praia de Gaivota, praia
Lagoa Cortada. Fala com o Laíre, tá aí o telefone, vai sair negócio, terrenos com preços altamente convidativos. Por onde o Inter mata a charada amanhã? Jogando muito? Mata a charada amanhã, porque amanhã o Beira-Rio vai ter 50 mil colorados. Né? E amanhã a gente vai estar classificado. No final do jogo é classificação. D'Alessandro 2020, sim ou não? Serve, sim, com certeza. Sempre pipocar, vamos lá. Deixa o velhinho, que nem o Getúlio. Ele deu a letra, deixa a fotografia do velhinho ali. Luan, tu acha que deve ficar ou tem que dar um jeito? Tem que ficar. Se não quiserem também, manda lá pro Beira-Rio, um baita atleta, Luan baita é muito jogador. diferenciado e ele vai reencontrar o caminho dele. Valeu, obrigado Garrido, obrigado Saidelis, obrigado Maurício. Amanhã tem mais, amanhã o Maurício estará aqui. Na quinta-feira estarei eu e aí nós vamos jogando. É isso, boa noite. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Nos últimos 15 anos, a Ubra TV mudou a realidade da televisão no Rio Grande do Sul. Em 26 de novembro de 2004, chegamos no planeta Terra e passamos a estabelecer uma nova conexão com você. Todos os dias